Olá, mais um Desvanecido, bem-vindos. Estou aqui, já estou de uma vez, não apresentei. Eu estou aqui com o Marco novamente, acho que o Marco já está em 80% dos episódios. E com o grande Daniel Gomes. E aí? Daniel é um puta professor, ele dá história, dá aula de história na faculdade da UNB, né? Certo? Criou o podcast História Pirata e também é participante do canal Se Liga Nessa História. Então a gente vai falar hoje do livro dele. Todo mundo mostra o livrinho. Livro. Aí, Aí, ó. Filosofia para Mortais. Fenomenal, já lido, muito, muito bom. A gente vai falar um pouco dele, falar da trajetória do Daniel. E é isso, e vamos começar. Daniel, quem é você? Você esqueceu de falar o mais importante, Cido, que a gente se conhece da infância, nós três. Eu e o Marcolino, a gente tinha uma banda, né? Que era a Banda ID, né? manda aí, gente. E foi uma banda que chegou, assim, no limiar de fazer sucesso, né, Marcolino? Tava muito próximo. Sim, mano, quase lá. Quase lá. Da minha cabeça, realmente tava. Tudo que eu lembro da banda Aid é o Marco tocando King in the Name. Eu digo Marco tocando King in the Name porque ele se empolgou tanto na bateria que ninguém dava pra ouvir mais nada. Não dava pra ouvir mais porra nenhuma. E é isso, depois da minha carreira como astro do rock não vingar, tive que me contentar com a história, né? E aí eu me tornei um historiador e professor desde então, né? E aí comecei a fazer pesquisa na graduação, em 2009, orientado pelo Modesto Florenzano, que é um historiador italiano que mora no Brasil, que hoje está aposentado. Até me mandou uma mensagem agora há pouco perguntando se eu estava vendo o jogo de futebol, falando mal do time. Depois de aposentado, ele começou a mandar mais mensagens pessoais. E aí, bom, fiz mestrado, doutorado em História Social na USP, estudando Thomas Paine, e ao mesmo tempo trabalhando com isso que a gente chamou de História Pública, né? Existe toda uma reflexão sobre História Pública. Inclusive, quem quiser, saiu o primeiro livro em português sobre História Pública, saiu agora, de um colega meu chamado Bruno Leal, escreveu junto com a companheira dele, a Ana Paula, chamado História Pública, né? Justamente a primeira reflexão que a gente tem em português sobre esse tema, né? E desde cedo eu comecei a me engajar com isso daí, então mantive sempre essa carreira paralela como professor, História Pública no YouTube, agora em podcast, né? Que o podcast deu uma crescida enorme no Brasil nos últimos 2 anos. E aí, o ano passado, depois de uma longa jornada de indas e vindas, eu consegui passar no concurso na Universidade de Brasília, tô dando aula de História Moderna, né? Entre os séculos XV e o século XVIII na Europa, né? É isso que eu dou. E basicamente é isso aí, é isso que eu sou. E aí, justamente, 2 anos atrás, por causa do Se Liga Nessa História, a editora HarperCollins me chamou para fazer esse livro, né? E, na verdade, eu escrevi esse livro muito rápido, mas não porque eu escrevi rápido, porque eu tive uma ideia rápida. Porque, na verdade, eu montei ele a partir de trechos das minhas aulas. Eu selecionei coisas que eu já fazia nas minhas aulas nos últimos 10 anos. Não tudo, obviamente, mas selecionei algumas coisas que eu gostava. E cada uma dessas coisas virou um capítulo. Tanto que vocês devem ter percebido que, embora haja relações, os capítulos são mais ou menos independentes também, né? São mais ou menos temáticos também. Porque eu escolhi coisas, reflexões das minhas aulas, e a partir delas que eu construí o livro. Tá? E eu estou muito feliz. O livro está sendo muito bem vendido, muito bem avaliado, né? As pessoas têm falado muito bem. Eu até tenho pedido para criticarem mais o livro, porque justamente para conseguir melhorar. Na apresentação, acho que eu fui muito claro, né? Quando eu falei para as pessoas que esse era o meu grande medo, que as pessoas esperassem do livro algo que não era a proposta do livro, não é que ele fosse acadêmico, se propusesse a dizer algo novo. Logo no começo eu disse isso. Não estou me propondo a falar nada novo, não estou me propondo a ser um livro acadêmico. Se é isso que você quer, sai fora. O que eu estou propondo aqui é uma conversa a partir das minhas aulas, uma linguagem simples, para fora da academia. E isso tem a ver, basicamente, com o que eu sou, basicamente com o que eu penso, que não faz nenhum sentido você produzir conhecimento, esse conhecimento não ser de alguma maneira divulgado, não ter contato. A coisa, para mim, é uma coisa de louco. Você simplesmente falar sozinho. O que também não significa, não é isso que eu estou querendo dizer, que as teses e artigos científicos têm que ser acessíveis para o povo. Não é isso. As teses, as pessoas também confundem, né? Eu vi lá na Folha de São Paulo, aquele cara complicado, o Leandro Narlock, né, que escreveu os Guias Politicamente Incorretos da História, que são livros muito ruins. E ele fez um artigo na Folha de São Paulo
Na Folha de São Paulo, ele pegou uma tese aleatória e botou lá e falou, olha como as teses são mal escritas, nunca que a população vai ler as teses. Só que ele não entendeu é que tese e artigo não é feito para ser lido pelo grande público. Elas são feitas para os pares. Elas têm como objetivo garantir o progresso da ciência. Quando você escreve um artigo ou uma tese, a função daquilo é adicionar alguma coisa ou rever alguma coisa, que é uma forma de adicionar, no campo da ciência. Outro tipo de produção escrita é quando você produz para o grande público. Então, eu penso que os historiadores devem escrever para o grande público, os filósofos devem escrever para o grande público. Também não todos. Tá? Também não acho que todos devem ter um podcast, todos devem dar entrevistas na mídia, mas eu acho que isso tem um papel e eu acho que é uma coisa que eu gosto, que eu me sinto bem fazendo, e tem enrolado, né, Cida? O cara que você falou do Guia Politicamente Correto, ele entendeu que ele considerou tudo como hermético e tudo tem que ser... Ele não deu espaço para os dois existirem, né? E cada um tem a sua função distinta. Né? Eu tenho 3 perguntas em relação a isso. A primeira, você falou do seu livro ser mais acessível. Eu lembro bastante, você comentou também no livro, em um capítulo do Jung, O Homem e Seus Símbolos, que foi também, você falou de a pessoa ser feita para isso ou não. E o Jung, ele relutou muito em fazer esse livro e ele fez com ajuda, tanto que vários capítulos não são dele. Vários pares dele fizeram, porque tinham maior... não maior conhecimento, mas sabiam fazer algo para o público geral mais facilmente. Então, Jung meio que curou, se não me engano, ele curou esse Homem e Seus Símbolos, que virou um dos livros mais populares dele, né? Porque é mais acessível. Acho que a segunda é uma pergunta mesmo. Você juntou o tema de morte, porque você falou que são capítulos separados, mas o começo e fim meio que tem uma conexão, que é a morte. E o que te levou a chegar nisso? O que te levou a pegar isso? Tanto que o nome é Filosofia para Mortais e tem muito a ver com esse tema já está no nome, a mortalidade. E a terceira pergunta é, você começou a estudar história porque você queria saber o que levou a banda Id a dar errado? Não, a história foi uma carreira alternativa ao plano principal, que era ser um astro do rock. Entendi. Tá, essa é sobre a segunda pergunta. Sobre a primeira pergunta, de fato, né? O Homem e Seus Símbolos, para quem não conhece, é um livro muito bom de ler, né? Muito gostoso de ler, muito simples e faz muito bem. Como eu falei, né? Nenhum acadêmico, nenhum especialista tem obrigação de levar a sua tese para o grande público. E até se todos fizessem isso, também não teria espaço, né? Seria muita gente fazendo. Mas às vezes surge um Carl Sagan, né? Um Neil deGrasse Tyson, que vai ter esse lugar, que vai ter esse papel, que vai conseguir fazer isso, acredito eu, muito bem. E aí agora sobre o tema da morte, né? O Marcolino aí embaixo lembra bastante a gente adolescente falando sobre esse tema, né? Lembra até um dia que a gente começou a conversar sobre isso na praia, lá em Itamambuca, em Ubatuba. Não sei se você lembra disso. Chorando as Estrelas e começou a falar sobre isso. Eu lembro de uma história, na verdade, não sei se é exatamente essa, eu acho que não. A gente conversava bastante disso em vários momentos, né? Mas eu lembro uma vez em particular, até estava comentando com o Cid outro dia, que você começou a entrar numa assim, né, de ficar bastante ansioso, assim, com a ideia de que quando você morrer, quando a gente morre, né, nossa consciência simplesmente deixa de existir. Eu lembro que estava, assim, apavorando você dessa ideia, né? De, cara, como assim? Eu vou morrer e simplesmente tudo que eu penso, tudo que eu fui, e vai deixar de existir, né? Então, acho que é um tema que toca você desde sempre, né? Essa coisa da mortalidade, eu acho que você pensa bastante nisso desde sempre. E como você coloca no começo do livro, né? Ela é essencial para a filosofia. E que eu acho que, assim, várias indas e vindas, assim, é uma maré, assim, na vida, esses pensamentos sobre a morte. Porque eu acho que eles estão profundamente conectados com o trabalho do historiador, né? O historiador está falando de morte o tempo todo, né? Está falando do passageiro, tá falando... O Mark Bloch, ele define história não como aquilo que estuda o passado, né? Porque, a rigor, passado é tudo que aconteceu até um segundo atrás. Vou falar que a história é estudo passado é meio complicado. O que ele diz é que a grande coisa da história, que é o que distingue ela da filosofia, da sociologia, de um geólogo que pode estudar também o passado, da formação da Terra, está usando o passado, é que ela estuda o tempo, né? Os seres humanos do tempo.
Pensar justamente a transformação, a passagem do tempo é de onde vem a reflexão dos historiadores, né? Eu estudo história intelectual, que é a minha área aí de pesquisa, e justamente para o cara da história intelectual, o que interessa não é se a ideia é mais profunda ou menos profunda, mais original ou menos original. O que importa dessa ideia é a relação dessa ideia com aquela temporalidade específica. E aí, às vezes, assim, por exemplo, um filósofo vai estudar um outro filósofo, sei lá, vai estudar o Thomas Paine, que é o cara que eu estudo. Para o filósofo, interessa, às vezes, que o Thomas Paine tem uma passagem que parece o Cícero, que é um cara lá de Roma. Para o historiador das ideias, isso não interessa tanto assim. Interessa mais se o Paine pensou aquilo no bar, se quando o Paine falou aquilo, ele estava falando, e muitas vezes ele pensou no bar mesmo, se quando ele falou aquilo para responder uma outra pessoa, o que ele queria com aquela ideia naquele momento. Então, assim, a temporalidade é uma coisa muito específica para o historiador. E aí, como o Marco falou, é uma coisa que sempre me tocou muito. E por isso, assim, até a minha passagem, mais como curioso do que como devoto, por várias religiões assim que eu já fiz, cursos, lugares que eu fui, tudo tem um pouco a ver com esse questionamento, né? Eu não sei, não lembro se eu cito isso no livro, mas eu concordo com isso. O David Hume, filósofo do século XVIII, ele diz que o pensamento vem das paixões. E o Rousseau também, que chegou a ser amigo do Hume, pensava algo parecido. Então, é de uma paixão, né? Paixão no sentido de não de estar apaixonado, paixão no sentido filosófico mesmo, daquilo que te toma que não é racional, de um impulso, de um sentimento, de uma sensação. Então, é a partir desse sentimento, dessa sensação que vem esses pensamentos, que vem essas reflexões. Isso é muito rico, né? E aí, justamente pelo papel desse tema da morte na minha vida, que eu organizei o livro a partir dessa ideia. Coloquei vários temas, né? Mas tentei sempre puxar sobre isso e fazer uma coisa o pessoal possível, uma curiosidade sobre o livro. A primeira vez que eu escrevi, eu fiz poucas interferências sobre pensamentos meus, ideias minhas. A primeira redação desse livro ficou muito assim, capítulo sobre amor. Descartes pensa isso, Kant pensa isso, etc. Aí, num dos capítulos, eu coloquei lá, pra mim, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É uma coisa que a gente não faz muito, às vezes, na academia ou dando aula. Aí, a minha editora, que fez a edição e a revisão do texto, que foi a Diana, é super legal, a Diana, ela falou, Daniel, as poucas vezes que você se colocou ali, foi ótimo, foi lindo, e eu acho que vai ser muito legal se você conseguir fazer isso no livro inteiro. Aí eu peguei o livro de novo, reescrevi e inseri. Eu coloquei passagens do meu avô, foi uma das últimas coisas que eu coloquei, foi sobre meu avô, que ele morreu quando estava terminando o texto, estava enviando o texto para ser impresso, meu avô morreu, aí eu coloquei lá falas do meu avô. E acaba que quando as pessoas vêm comentar com o livro, todo dia, desde que começou a quarentena, eu lancei o livro exatamente quando começou a quarentena. E todo dia, desde que começou a quarentena, eu recebo uma mensagem de alguém do Brasil sobre o livro. E o que as pessoas mais comentam são essas passagens pessoais. Pô, seu avô nordestino, pô, aquele momento que você falou que é amor para você. E eu até respondi, quando eu escrevi o que é amor para mim, eu estava completamente apaixonado, namorando. Hoje eu tô solteiro, então hoje seria A visão, a iria visão, para outro caminho aquele capítulo. a visão do amor acho que é bem fluida, né? Vai mudando. Mas é o diferencial do livro também, né? Porque se fosse puramente filosofia, só as teorias, beleza, teria o diferencial da mortalidade fechando tudo. Mas dar um toque seu já é já agrega muito mais do que só as teorias, né? Com certeza. Foi bem acertado. Com certeza, né, isso aí. E entra também na proposta que você colocou do livro, né? Trocar ideias sobre as coisas que você gosta, né? Dá para sentir isso durante o livro. Eu lembro quando você falou desse livro para mim. Não, mentira. Acho que quando eu mostrei para você que chegou aqui em casa, né? O livro. Acho que você comentou. Não vai esperando grandes coisas. Eu todo assim, né? Com o livro, vai esperando grandes coisas aí, né? Eu tô indo bem de boa, né? Não é para ser bem informal mesmo. E, cara, acho que é a melhor coisa que você podia ter feito, né? Lógico, como você já disse, né? Tem toda a importância das teses e tudo mais, ter o rigor acadêmico quando precisa ter, mas isso aqui eu acho que é igualmente importante, né? São duas coisas essenciais, né? Sim, e até no último capítulo eu falo sobre a música Like a Stone, né? Que
Foi uma música super importante na minha vida. Até uma história engraçada que o Marco Lino vai lembrar. Quando eu era adolescente, eu era muito ruim em inglês. Eu era horrível em inglês. Que o que significava era eu gosto de pedra. Né? Eu falei, pô, o cara gosta de pedra, like a stone. Né? E aí depois, assim, que eu tinha, tipo, Chris Cornell craqueiro, é isso. Chris Cornell craqueiro. Aí que eu descobri que, na verdade, é o como, né? E eu lembro que até caiu na FUVEST, na prova para entrar na USP, quando eu prestei. Essa dualidade, essa duplicidade do like, eu acertei por causa dessa música. Foi ela que me ensinou nesses trabalhos acadêmicos, mas isso também perpassa o livro. Mas tem algumas coisas que perpassam o livro que são mais subterrâneas, né? Que estão mais implícitas, né? Uma delas tem a ver com a filosofia da linguagem, que me é muito cara, sobretudo do Wittgenstein. O Wittgenstein, ele puxa do Nietzsche uma ideia que eu concordo totalmente, que eu uso para pensar a realidade. Né? O Nietzsche, na Genealogia da Moral, ele fala assim, só é definível aquilo que não tem história. Eu só posso definir o que não tem história. Então, assim, para usar isso, eu só poderia dizer que uma palavra tem um sentido fixo se eu quiser deshistoricizar essa palavra. Né? As palavras, elas têm história, e as histórias se relacionam com uma época. E as palavras se transformam conforme se transformam a época. Quer dizer, quando você fala like, tem que ser isso. É como se esses 4 signos, né, L, I, K, E, tivessem uma essência pré-definida a priori. Quando, na verdade, não. A gente que investe as palavras de significado, portanto, elas não têm nenhum significado a priori. E isso vale para tudo. As pessoas no mundo, hoje, elas têm uma tendência, e isso é muito louco, assim, de perceber, essencialista, né? Então, você fala assim, liberalismo é isso. Como se a palavra liberalismo tivesse uma essência. Mas, na verdade, liberalismo é só uma palavra, um rótulo que você dá para uma série de pensamentos, para uma série de pessoas, para uma série de práticas, muitas vezes diferentes, contraditórias. Ao longo da história é contraditório. Por isso que só é definível aquilo que não tem história. Por isso que o historiador não trabalha com definições. Nunca que um historiador sério vai dizer o Estado é isso, liberalismo é isso. Porque Estado no Antigo Egito, Estado hoje, são coisas completamente distintas. A ponto de ser complicado até você chamar os dois de Estado. E eu acho também que vale não só para a história, mas para os guardiões da língua portuguesa também, que adoram criticar algumas mudanças de expressão, sendo que vai mudando. Né? Também é o que você falou, não é fixo, nada é fixo. A língua vai mudando. Vai mudando, e a mudança não só não é fixo, não só vai mudando, mas o mais importante é que essa mudança não é neutra, né? Essa mudança tem a ver com questão de classe, com questão, né, de várias coisas, assim. Quantas pessoas a gente já não conheceu que são muito fixadas em corrigir a gramática dos outros, mas elas próprias não têm tanta profundidade. E, em contrapartida, quantas pessoas que a gente não conheceu que fala errado, mas que a pessoa é super profunda, e enfim. Então, existe uma coisa complicada, né? Porque em muitos lugares que você vai, mesmo no mundo acadêmico que eu estou falando, se eu chego lá e esqueço um plural, às vezes isso, né, me queima, mas na verdade é só um vício de linguagem, de você cortar o plural, que as pessoas em São Paulo fazem. A gente é joseense, a gente fala mai, a gente corta o S do mais. Não tem essa não. E para essa galera que fica corrigindo, eu teria, por mim, eu obrigaria a falar voz mecê para sempre. Sei lá. Por exemplo. Caralho. Mas, enfim. E a ideia do livro, então, voltando à pergunta que vocês dois fizeram, é justamente essa ideia que, então, esse é o grande subterrâneo do texto, a grande coisa que está implícita no texto, mas não está explicada, é o Spinoza. O argumento do texto é o argumento espinosista. Tanto que é o Spinoza que está aqui na capa com o sol no fundo. Tem uma coisa que eu não gostei, mas a culpa é minha, eu devia ter reclamado, eles teriam mudado, que é esse negócio meu Teletubbies aqui, que colocaram na minha cara. Ah, mas é legal, você é o solzinho. Mas o Spinoza, ele tem um livro que é um dos meus livros preferidos, né? Se chama Ética. O Marco vai gostar desse livro, porque ele é ética demonstrada à maneira dos geômetras. É um livro de ética escrito como se fosse matemática. Então ele coloca axiomas, por isso que é a maneira dos geômetras, né? Proposições, e a partir desses axiomas, que são poucos, ele deduz a existência de Deus, ele deduz o que é certo e o que é errado. É um pouco até difícil, mas eu acho que você, que tem uma facilidade maior com matemática, talvez até tenha mais facilidade que muita gente de humanas.
Porque a ideia do Spinoza é mesmo ser um livro de ética na maneira matemática. E nesse livro ele tenta dizer que Deus não pode pensar. Você falar que Deus pensa, ou falar que Deus tem raiva, ou falar que Deus muda de ideia, tudo isso seria desrespeitar Deus. Porque, veja, nós, seres humanos, então, por exemplo, o Cido está pensando no podcast perfeito. Ele nunca vai descobrir como fazer um podcast perfeito. Se ele descobrir como fazer um podcast perfeito, ele vai parar de pensar no podcast, porque ele já descobriu a perfeição. Então, todo pensamento, isso já está em Sócrates, tem a ver com a imperfeição. A gente pensa porque a gente é imperfeito. Se a gente fosse perfeito, ou seja, se a gente soubesse tudo, o nosso pensamento seria igual à realidade. Então, um químico não precisaria mais estudar, porque ele já saberia tudo. Então, não precisa pensar. Então, o pensamento, ele só existe para pessoas imperfeitas. É legal você ter comentado que foi algo subterrâneo, porque você fala dele uma vez, é no fechamento do livro, mas você deixa bem implícito, assim. É legal você falar por dentro, porque ele foi a grande inspiração. Então, fale mais sobre isso. Tem coisas, não sei se vocês têm isso também, tem alguns pensadores, algumas pessoas, que você incorpora tanto, mas tanto, que você começa a repetir essas pessoas achando que é você mesmo que pensa. Mas não, é que você leu e incorporou muito. Você começa a achar que é seu. Nossa, como eu sou inteligente. Essa frase que eu inventei. Aí você acha... Aí você descobre que é de alguém. E com o Spinoza, às vezes rola isso, assim, porque eu li tanto, em tantos momentos diferentes. E ele é tão importante, eu acho que ele está tão certo em várias coisas, que ele você acaba incorporando, né? Então, a coisa do Spinoza é que, no fundo, tem algo de socrático nisso, né? Deus não pode pensar. Então, voltando à questão, a gente pensa porque a gente é imperfeito. Então, quando eu leio um livro, eu quero que a minha mente seja igual a esse livro. A gente não vai conseguir isso. Mas esse é o nosso objetivo, é isso que a gente busca, tá? Devorar. E se Deus sabe tudo, Deus já sabe todas as coisas. Então, se ele sabe todas as coisas, ele não precisa pensar. Se ele sabe todas as coisas e ele não precisa pensar, ele nunca vai mudar de opinião. Ele nunca vai ficar bravo com alguém. Porque aí o Spinoza, no capítulo 1 da Ética, ele fala sobre Deus. No 2, ele desenvolve isso. E no 3, ele vai falar sobre os afetos. Ele tenta explicar de uma maneira... O Marco vai gostar muito. Matemática, todos os afetos. Então, ele parte de 2 afetos, que é a alegria e a tristeza. E ele fala que todos os afetos que existem são derivações da alegria e da tristeza. E aí e ao explicar que a alegria, ele define a alegria como passagem de um estado menos perfeito para um estado mais perfeito. Tristeza como passagem de um estado perfeito para um estado menos perfeito. Só que aí a gente tem que entender o que é perfeição, né, para ele. Perfeição para ele significa você estar em conformidade com a sua natureza, né? E esse impulso nosso por estar em conformidade com a nossa natureza, no original o texto é em latim originalmente. Ele vai chamar de conatus. O pessoal traduz às vezes como pulsão. O conatus, na visão dele, é a essência do próprio ser humano. Perseverar na sua própria existência. Você perseverar, é isso que a gente faz todo dia. Quando a gente come, a gente está usando outros corpos da natureza para alimentar esse corpo da natureza. Quando a gente grava esse programa aqui, quando a gente lê, quando a gente vê TV, tudo isso é perseverar na sua própria existência. E o ser humano quer isso. E ele não pode não querer isso. Tá? É isso que é a vida humana. Aí fica complicado pensar no suicídio, né? Aí o Spinoza manda assim: por que os animais não se suicidam, os outros animais, né? Não existe suicídio na natureza. Só existe suicídio no ser humano. E aí ele vai dizer, o ser humano só se mata porque ele cria uma ideia errada sobre si mesmo. E aí, quando ele se mata, ele não está matando a si, mas matando aquela ideia equivocada. Pode contestar isso, né? Mas é uma reflexão dele sobre o suicídio. E para ele isso explica por que os outros seres da natureza não se matam. Por que não existe suicídio. Não é? Então toda a natureza persevera no seu próprio existir. E conseguir perseverar mais é felicidade. Conseguir perseverar menos é tristeza. Quando você não consegue fazer isso, é o que ele chama de tristeza. E a partir desses 2 afetos, ele explica todos os outros. Então, por exemplo, amor. Ele fala que amor é quando você está alegre. E essa alegria é acompanhada da ideia de uma causa exterior dela. Então, você tem uma alegria e você acha que essa alegria deriva de algo fora de você, de uma pessoa ou de uma situação. Isso é amor. Né? O ódio é o inverso. É quando você tem uma tristeza que deriva de algo fora de você. Então, você vê o Bolsonaro
E isso diminui a sua potência de existir, o seu conatos. Você fica mais triste, você fala, caralho, isso existe, isso está acontecendo, está menos perfeito quando você vê o Bolsonaro. Isso é ódio. Uma tristeza acompanhada de uma ideia fora de você. Aí o que eu cito no livro, Cido, acho que vocês lembram, é quando ele vai explicar a esperança e o medo. Né? E ele fala que esperança e medo são irmãos siameses. O que é esperança e o medo? É a alegria, de novo, ele usa sempre os afetos básicos para explicar os outros afetos. É uma ideia de uma alegria futura instável. Não está instável o seu futuro. Instável para bom é a esperança. Instável para ruim é o medo. Então você não sabe se o futuro vai te trazer mais perfeição, mais alegria ou menos perfeição. Isso é a esperança e o medo. Agora, quando você tem certeza de que esse futuro me trará alguma coisa boa, aí já não é esperança, já é segurança. Agora, quando você tem certeza que o futuro vai te trazer uma coisa ruim, aí já não é medo, aí já é desespero. Que é o que eu sentia na adolescência quando o Marcos estava falando, o Marco estava falando sobre eu ficar desesperado com esse meu futuro que é o nada. Então isso me deixa desesperado, porque eu tenho segurança de que esse nada virá. Então não é medo, é desespero. Dá pra dizer que a ansiedade é o filho dos dois? Depois filho de esperança e medo? É porque eu anotei todos, porque é uma lista muito grande. Vou pegar agora para vocês. Ele faz uma lista enorme dos afetos e eu cheguei a anotar para usar em aula também, até porque é engraçadinho também, né? Você ficar falando. Ele traduz todos os afetos em cima de alegria e medo. Um método geométrico. Dá para imaginar mesmo, né? Que o cara parte de alguns princípios, alguns axiomas básicos, né? E sai construindo toda a geometria, né? Sei lá, a gente pega a geometria euclidiana. Euclides, ele fala assim, isso é verdade porque da mesma maneira que um triângulo tem 180 graus. Ele tem umas frases assim ao longo do livro. Saudade é legal. Saudade, você tem uma recordação de algo que te deu alegria, mas as condições desse algo, uma delas está ausente. Isso é saudade. Tá. Então, eu tenho saudade de dar aula no cursinho, eu tenho saudade. Eu lembro de algo que me dava alegria, mas uma condição, eu estar em São Paulo, está ausente. Isso é saudade. A condição não é nem geográfica, é temporal, né? A condição de você não poder voltar e acabou. Então, algo bom, mas você não pode voltar aquilo nas mesmas condições. Porque existe uma ausência, né? Então, para ele, saudade diz respeito à alegria mais ausência. Vai ter a tristeza de qualquer jeito. Né? Eu não sei, ele não fala em ansiedade, né? Porque não existe essa palavra. É muito moderno. É muito moderno. É uma palavra muito moderna. Deu estresse. Mas o Sartre usa ansiedade, né? Ele já fala em termos de ansiedade. E ansiedade, por Sartre, porque aí já é uma perspectiva existencialista, né? O Sartre não existe nenhuma essência. A gente nasce como nada, completo nada, a gente vai se construindo. Porém, embora o ser humano possa se construir, possa escolher o que ele quer ser, ele não pode escolher tudo, porque ele é limitado. E aí voltamos à morte. A morte é a nossa radical impossibilidade. Então, a morte é a nossa grande limitação. A gente tem que fazer escolhas, como diria o grande filósofo Chorão. Cada escolha é uma renúncia. E cada escolha é uma renúncia porque a gente tem que morrer. E a ansiedade no Sartre tem a ver com isso. A sua percepção de que você não pode fazer todas as coisas porque você vai morrer. Só que aí no livro eu exploro aquele conto do Borges, né? O escritor argentino, Borges. Né? O Jorge Luis Borges. E aí eu falo daquele conto dele, que foi uma das coisas também que despertou bastante o livro, que é o Imortal, né? Que ele fala de pessoas que não morrem nunca, pessoas que vivem para sempre. Se elas vivem para sempre, aí por conseguinte, elas não precisam fazer escolhas, porque elas têm tempo para fazer tudo. Você comentou da visão de Deus anterior. Seria basicamente a visão do Spinoza de Deus, é a visão do Imortal, do Borges. Você passa por todas as experiências, você tem não sei se é uma onisciência da coisa, você não consegue mais pensar em nada por causa disso. Você é imortal, você não consegue... Chega num ponto que você para de pensar. É a mesma visão do Spinoza do que seria Deus? Não, do que seria... Tem uma diferença legal. Mas tem uma diferença. Porque no conto Imortal, do Borges, são seres humanos que vivem para sempre. Como eles são seres humanos, eles ainda têm instabilidades.
E a grande coisa do viver para sempre é o tédio, né? A grande questão é o tédio. Agora, o Deus do Spinoza, ele não pensa. O Deus do Spinoza, ele não tem paixões humanas, então ele não fica bravo, ele não sente tédio. Então ele é perfeito mesmo. Então ele não tem problema dele viver para sempre, isso não é uma questão, porque para o Deus do Spinoza o tempo não existe. E aí o Spinoza lembra, acho que quero até que o Marco comente pela Universo da Química, que na verdade a gente não é parte da natureza. Porque em última instância, na natureza as coisas não podem ser divididas em partes. Elas são divididas, esse é o termo que o Spinoza usa, em modos. Modo como ela se expressa. Mas, em última instância, diz o Spinoza, nada se perde, não é, Marco? E nada se cria na natureza. Nada se perde, nada se cria. No final das contas, as coisas são sempre as mesmas. Elas só mudam o modo da sua manifestação. Então, para o Spinoza, nós somos modos de Deus. Nós somos Deus também, mas não somos Deus na totalidade. Somos modos de Deus. Somos uma parte da expressão da potência de Deus. Então, e aí vem a frase mais famosa do Spinoza, quando Spinoza diz, Deus, na parte 5, se não me engano, da Ética, Deus, sive natura, né? Deus, isto é, a natureza. Ele fala que Deus é a própria natureza. Só que natureza, as pessoas estão errado, não é as árvores, as plantas. A natureza do Spinoza é tudo que existe. Tudo que existe é Deus. O universo é a manifestação da potência infinita de Deus. E aí as pessoas falavam assim, mas Spinoza, por que chamar de Deus? Ora, porque é onisciente, sabe tudo, todo o universo é perfeito, e perfeição para o Spinoza é existir. É perfeito porque existe. Existe, então é perfeito. A perfeição é a própria existência. Então esse Deus é perfeito, esse Deus sabe tudo, e ele está em todos os lugares. Porque as coisas existem. Elas não existem. E a existência é Deus. Por isso que a gente chama o Spinoza de o filósofo da imanência radical. Porque não existe em Spinoza espírito, anjo. As religiões, elas falam que existe uma outra substância, além dessa substância que a gente vive. A ideia de imanência radical é que isso é toda a substância, é tudo que existe. E isso é Deus. Deus é a própria substância do existir. Né? E é legal, eu acho, não sei, Marco, que a ciência dá para conciliar com a ciência. O próprio Einstein falava que dava para conciliar Spinoza com a ciência e tal. Me chamou a atenção disso aí que você falou, você colocou no ponto ali das coisas não se criarem nem se perderem, você também colocou no ponto aí da relação entre as coisas, né? Que é uma maneira um pouco mais moderna de encarar a física, até, né? Se a gente pegar na física quântica e tudo mais, né? Os objetos em si eles perdem o significado sozinho, né? O que importa são as relações, né? São as relações entre as partículas. É isso que vai caracterizar as coisas, né? Então, acho que tem relação com isso que você está falando, né? Estendendo isso, né? Entre um sistema e outro, né? E tudo aquilo que você quiser chamar de um objeto de estudo, né? E aí eu queria voltar que vocês comentaram do Borges, e aí eu lembrei desse livro aqui que eu tenho. Olha! Já viram esse livro? Olha, não conheço não, que da hora. Borges e a Mecânica Quântica. Tudo a ver com o que a gente está falando, né? É um livro mó pequenininho, exatamente nisso que a gente está falando, que o cara dá uma destrinchada sobre os contos do Borges, né? E em relação com o pensamento da mecânica quântica. Eu queria saber, você terminou a Good Place? Dandan? Eu terminei, fui até o fim. Tá. Então, para quem não terminou a Good Place, tá vendo, vai ver. Cuidado com spoilers agora, a gente vai falar do final. E eu queria saber sua opinião, se foi uma solução boa. E eu queria saber também por que escolheram, eu não vou fingir que eu sei, eu procurei no Wikipedia, a Hipátia, a filósofa Hipátia, de tantos filósofos, por que escolheram ela no papel? Aliás, a Lisa Kudrow fez muito bem, a Phoebe. E por que ela, para ser a filósofa que estava no céu para conversar e para ajudar a chegar na conclusão que chegaram no final, que era, você pode falar melhor, da solução para o céu? Tem um livro, tem um filósofo que aparece, né, no Good Place. Ele aparece nos últimos episódios, ao spoiler, e ele é citado nos primeiros.
E todo o Good Place, do começo ao fim, tem a ver com esse filósofo. Esse filósofo é um cara do mesmo estilo que a gente está falando, um americano, que escreve para o grande público. Tá? Tanto que eu tenho 2 livros dele aqui. Um eu li, outro que nem o Marco eu também não li ainda. Esse eu li. É um livro que tem muito a ver com o Good Place, se chama Death, né? Morte. E aí é a arte de viver embaixo. E várias passagens desse livro, é pequenininho também. Eu comprei por $9 na Amazon. Lá nos Estados Unidos eles fazem edições mais baratas de livros. Aqui no Brasil, a Companhia das Letras faz aquelas edições. É que você sabe que $9 é R$500 agora, né? Mas tudo bem. Agora mudou um pouco as coisas. Faz tempo que eu comprei. Mas eu tenho esse outro livro dele, mas eu ainda não li. Essa capa já é mais bonitinha, chamada A Fragile Life, né? Uma vida frágil, aceitando a nossa vulnerabilidade. Vou dar uma olhada depois também, até é um livro bem bonitinho. Mas, de qualquer maneira, toda a história do seriado, do começo ao fim, tem a ver com o que está nesse livro aqui. Eu imagino, inclusive, que aquele filósofo, já que ele aparece no final, deve ter prestado consultoria, ou quem escreveu o roteiro leu, talvez também. No caso da Hipátia de Alexandria, ela era também uma grande matemática, ela era uma filósofa neoplatônica. Sim. Ela vive no mundo que a gente chamava na escola de helenístico, que é aquele mundo já pós Alexandre o Grande, e ela viveu em Alexandria, né, como o nome dela diz, tem até o filme, né? Alexandria, que é sobre ela. E ela viveu nos começos do cristianismo. Consta na documentação que ela foi mutilada por cristãos. Cristãos que estavam lá muito bravos com a condição dela, com o lugar dela. E parece que um desses cristãos, que é um santo, posso até combinar o nome aqui, tenho anotado aqui em alguma aula minha, ele arrancou a pele dela com cacos de vidro. É essa história que conta. E o legal, o argumento do meu livro, é que depois... eu terminei de escrever o livro antes de terminar a série. Né? Quando a série lançou os episódios, eu tinha enviado. Sim, é por isso que eu perguntei também, que você estava na segunda temporada quando você escreveu o livro. Aí então, e agora, mano? Agora que tem as respostas. E eu vi aqui que justamente ela era tolerante aos cristãos também. Ela era tolerante, mas você falou isso agora. A recíproca não era verdadeira. Porra. E no caso, e tem tudo a ver com o livro, ela deixa de ser filósofa, né? Justamente essa questão, ela fica meio abobada. E a solução, e a ideia é que a imortalidade, ela aparece, o paraíso, ele aparece no seriado como um lugar muito ruim, né? É o tédio. O paraíso é uma coisa chata. É o tédio. É o esquema que você o tédio dos imortais. E justamente, com o tempo todo para fazer todas as coisas, você acaba não querendo fazer nada. Né? E ela vai vai emborrecendo, né? Vamos dizer assim. E aí, qual que é a solução? Isso é genial, né, no seriado. Qual que é a solução que o seriado dá para o paraíso ser um lugar legal? Você poder morrer também no paraíso. Sim. O paraíso também ter fim. E aí, tendo fim, as coisas fazem sentido. Então, é um argumento típico da filosofia que é a morte, ou, em outras palavras, a finitude, que concede sentido às coisas. As coisas são investidas de significado pela sua própria finitude. É por isso que o livro se chama Filosofia para Mortais. Tá? Alguém que não... a única crítica que eu recebi foram críticas meio idiotas, assim, de um cara que falou assim, ai, que título besta, um imortal não vai ler. Só que, na verdade, essa é a brincadeira, né? A ideia de que a filosofia depende da nossa condição de mortalidade, como Heidegger também já falava. O ser humano é um ser de abertura, é um ser que está aberto, é um ser que é jogado no mundo, está aberto às possibilidades, mas ele é, ao mesmo tempo, um ser voltado para a morte, para a sua radical impossibilidade. Né? A impossibilidade é a nossa grande possibilidade. E justamente é por isso que a filosofia é uma coisa para mortais. E aí eu achei muito curioso, porque assim, o final... Talvez eu seja curioso, talvez seja porque tanto meu livro quanto o seriado usaram bastante esse livrinho aqui. Talvez por isso a coincidência entre o meu livro e o seriado, porque eu juro para vocês que eu terminei de ler, terminei de escrever antes do seriado. Não sei que você manjou muito na enganação, realmente parece que você só viu até a segunda temporada, relaxa. E quanto a seu amigo tonto aí que falou isso, eu tenho aqui uma foto provando que o Imortal leu e gostou também. E na época que eu escrevi o livro, eu namorava uma moça da área da saúde e eu me consultei sobre isso com ela, né? E ela falou assim, que existe mortalidade na natureza.
Até onde a gente As sabe. águas vivas, né? Você falou de água viva, né? As águas vivas, mas ela falou de uns outros seres também. Agora, até o Descartes, né? Ele fala que não dá pra gente nunca falar nem infinito, nem imortal. A gente pode falar sempre em indefinido. Descartes fala assim, como é que você me disse que o universo é infinito? Porque se ele for infinito, a gente nunca vai saber que ele é infinito. Não é? Porque a gente vai ficar sempre indo até o fim e vai que tem um fim lá no final. Nunca dá para saber, nunca dá para a gente verificar se uma coisa é de fato infinita. Então, o Descartes falava que o universo é indefinido e não infinito. Talvez o mesmo valha para essas figurinhas aí. Os caras que estão falando... Também tem essa discussão nesse pessoal que está falando que o ser humano pode se tornar imortal, né, no futuro próximo. E, na verdade, não seria imortal, seria amortal. Porque imortal é o que não pode morrer. O amortal é o que não vai morrer de causas naturais. Mas ainda assim a gente vai poder explodir nosso corpo. Sim. Então, mesmo se... Ele vai virar um elfo. Vai virar um elfo. É um elfo, é isso aí. Mesmo se o Elon Musk transformar a gente em imortal na empresa dele, ainda assim a gente vai poder ser destruído. Então é um paraíso mais daquele estilo do paraíso do Good Place. Tá. Que tem uma porta lá que você pode atravessar e ser destruído e você não sabe o que tem depois, né? Uhum. Se a humanidade não fosse tão merda, seria bom, mas acho que só funciona num plano de céu, porque se a gente virar mortal aqui, eu sinto que vai dar ruim. Primeiro que quem vai ter grana para virar, não vai ser boa coisa, então. Já tem esse problema, né? Já tem esse problema. Eu vi um vídeo, vou colocar o link também junto, que tem muito a ver com o que você comentou no capítulo A Maldade do Homem de Bem. É uma cena do filme X-Men First Class. O Magneto encontra 2 nazistas na Argentina, e vários foram para lá. E isso nos anos 70, se não me engano. E são 2 caras, e esse vídeo ele foca em como os caras são completamente banais, como são... Porque você tem a visão de nazista, você tem a noção daquele exército e tudo certinho, e todo mundo focado, e todo mundo é um monstro e terrível, e é bem uniforme, né? Você pensa em nazista, você pensa numa massa amorfa de soldados do mal. E o que mostrou bem naquela cena foi que não, eram 2 caras completamente banais. E teve até nos julgamentos de Nuremberg, se o Daniel pode me corrigir, cada um se mostrava completamente normal e falava que estava seguindo ordens, era a grande frase dos julgamentos de Nuremberg, só estava seguindo ordens, era como um funcionário público, era como o cara que você encontra em qualquer lugar, sabe? Não agora que você fica em casa, quarentena. Mas eu queria essa sua visão de dissertar um pouco mais, de serem pessoas nesse estado, serem, na verdade, pessoas normais levadas a extremos por coisas banais, ou, no caso, essenciais. Às vezes é para se manter, é para ganhar seu dinheiro, é para ter uma estabilidade, e faz coisas que a gente considera abomináveis. Um sistema autoritário que faz tantas coisas atrozes, e a máquina, a grande força desse sistema são pessoas normais como eu e você, sabe? Isso é assustador, e isso é um paralelo que a gente pode tomar para agora muito, inclusive, e talvez principalmente aqui no Brasil. Então, queria a sua opinião sobre isso. É porque existe uma obsessão ocidental com a ideia de monstro, né? Do monstro, do mal absoluto. E o que a Hannah Arendt diz, o texto da Hannah Arendt, quando ela fala sobre banalidade do mal, provavelmente o X-Men é uma referência a isso, é justamente no julgamento bem depois do Tribunal de Nuremberg, que é o julgamento do Eichmann, que estava refugiado na Argentina. Daí ele é capturado na Argentina, ele é levado, ele é julgado, a Hannah Arendt atua como correspondente para registrar, ela atua como jornalista, até todo mundo, e isso vale para mim também quando eu li esse texto pela primeira vez, todo mundo vai ler A Banalidade do Mal da Hannah Arendt achando que vai ser uma reflexão sobre o mal. Mas, na verdade, é uma reportagem, ela fica falando da reportagem e ela dá 2 palavras ali sobre a banalidade do mal, que são geniais. Mas não podemos, às vezes, interpretar errado, como as pessoas às vezes interpretam, de achar que essa coisa de estou seguindo ordens exime a pessoa de culpa. Sim. A Hannah Arendt defendeu a morte do Eichmann. Uhum. E ela fala, e isso vem do Kant. Ela acha que, em última instância,
ainda existe uma liberdade de escolha ali. E ela usa no livro como exemplos várias pessoas que justamente se negaram a obedecer ao nazismo. Então havia liberdade de escolha, que tinha risco, etc., mas ela não está dizendo que essas pessoas não escolheram fazer o que elas fizeram, elas escolheram. A Hannah Arendt tem uma percepção, ela é uma liberal, do indivíduo que julga, que tem a sua possibilidade de julgamento moral. Só que o que ela está dizendo ali é que a gente tem que acabar com essa ideia cristã de pensar o mal como aquele mal provindo do monstruoso, aquele mal que vem das trevas, aquele mal que vem de uma coisa interior. Na verdade, o mal que a gente vê por aí, o nazismo é o grande mal, não vai ser necessariamente o mal manifesto dessa maneira. Isso é bom, porque isso nos ajuda a entender por que as pessoas seguem essas pessoas, né? Uhum. Talvez nós três aqui, é uma experiência que nós três aqui vivemos muito, né? Quando nós três estávamos juntos no colégio, a gente não tinha amigos na escola defendendo a ditadura militar. Ninguém. Sim. Nem os nossos amigos mais direitos. A gente tinha aula de ditadura militar na escola, a gente achava que isso era uma coisa do passado, foi uma merda, mas é do passado, porque quando nós três aqui nascemos, nós três nascemos em 89, já tinha acabado a ditadura. Então, pra gente, ditadura é coisa do passado, ditadura já foi. E, de repente, parece que a ditadura ficou mais recente, né? De repente, quando eu fui dar aula, eu já comecei a ter alunos falando que a ditadura foi legal, que a ditadura foi boa. Quer dizer, pessoas mais jovens do que eu. Então, e a gente, no começo, né, a gente entendia, não, como é que uma pessoa vai falar que tortura é legal, que tortura é bom, que tortura funciona? E aí a gente começou a ver, quando a gente, a partir, sei lá, de 2012 ou 2013, né, para cá, pessoas falando isso. Ah, não, mas a tortura, veja bem, mas a morte, não, veja bem, morreu 100 mil pessoas, mas veja bem. Relativizar tudo. E às vezes essa pessoa era o nosso tio, é o nosso pai, é o nosso irmão, pessoas que a gente sabe que não tem uma essência má, mas que, em última instância, o que elas estão fazendo e dizendo provoca a maldade. Então, o texto da Hannah Arendt ganhou uma atualidade por essa nossa percepção. Mas isso não exime essas pessoas de responsabilidade, porque se a gente pôde perceber que existe ali algo que está errado, elas também podiam perceber. Né? Especialmente essas pessoas com as a gente está falando aqui. Mas a gente percebe como existe ali uma banalidade do mal para elas. O mal para elas é uma coisa banal. 100 mil mortes é uma coisa banal, relativizável, sobre a qual elas não se importam, não se preocupam. Isso é uma coisa que a gente começou a ver. E por isso que esse texto ganhou uma atualidade. E aí, eu comecei o texto com uma provocação. Porque eu vi aquele outro desses filósofos pop, aí eu vi o Pondé, né, o Luiz Felipe Pondé, citando Dostoiévski, né? Aí ele falou assim, não, diria Dostoiévski no Crime e Castigo, se Deus não existe, tudo é permitido. E eu já vi um monte de gente reproduzindo essa frase, né? Ah, se não existe Deus, pode tudo. Se não existe Deus... E a grande questão é que essa frase está errada, né? Primeiro que os nossos amigos ateus são muito moralistas, né? Às vezes até demais. A gente tem um monte de ateu aí moralista pra caramba, com regras, pode ou não pode. E, na verdade, é o inverso. É se Deus existe que eu acho que tudo é permitido. Porque se Deus existe e eu acredito que eu estou agindo em nome dele, então eu posso fazer tudo. Eu posso matar, eu posso roubar, eu posso xingar, eu posso diminuir, porque é a vontade de Deus se expressando em mim. Usar Deus como bode expiatório porque você faz. E também é engraçado, porque se você tomar essa frase também, se Deus não existe, tudo é permitido, é engraçado que para quem, que nem o Pondé falou, para quem toma essa frase, o tudo é permitido tem que ser tão barbárie, tem que ser barbárie, né? Não pode ser, tá implícito, não né? pode ser algo bom. O que está implícito, tudo permitido é você fazer um monte de bosta. Não pode ser. Você pode ser uma pessoa legal também. Isso também é permitido, já que tudo é permitido. Não, já vai direto para barbárie. Você falou do Rick e Morty. Eu lembrei de uma entrevista do Dan Harmon e tem muito a ver. Rick e Morty é bastante existencialista, bastante Sartre, bastante Camus também, ou Camus de Aquário, para quem quiser. Existe apenas um problema filosófico sério: o zero absoluto! E fala do absurdo, né? E do como nada faz sentido, como o cosmos é aleatório e tudo não tem um destino, um manifesto, não tem um plano gigante para você. O próprio criador, eu vi uma entrevista com o Dan Harmon que fala,
Então por causa disso você tem que tacar o foda-se, você pode se desesperar e dane-se. Ou não, ou pode ser exatamente o contrário, porque nada faz sentido, a sua missão é criar tal sentido, isso que é o divertido, sabe? Isso que é o que te impulsa a viver, é você criar coisas, e a filosofia, esse livro é um ótimo exemplo de essa busca por sentido é o que dá um valor para a vida, não tá tudo delimitado. Então é interessante isso, que a Rick and Morty muitas vezes parece bem puramente deprê, puramente absurdo, mas a visão do criador é algo positivo. No fim das contas Que é a visão dos existencialistas, né? Os existencialistas, todos eles, quer dizer, todos eles não, tem alguns que não, mas esses grandes que a gente conhece, o propósito deles é esse, é muito mais depressivo você acreditar que a sua vida é cumprir um roteiro pronto. Isso que é depressivo. Viver é nada a não ser cumprir um roteiro que já está pronto, que é a ideia de destino, que é a ideia da tragédia, etc. É uma concepção de vida não trágica, né? A tragédia é isso, né? Você tem esse destino do qual você não pode fugir. É o Édipo que viaja o mundo, mas a profecia se cumpre de qualquer maneira. A concepção existencialista é uma concepção não trágica da vida, uma concepção aberta da vida. E no Rick and Morty tem um episódio, eu não assisti tudo também, esse daí realmente eu não assisti tudo ainda, mas que ele vai lá, né, o velhinho, e ele salva, né, o neto dele. Que é exatamente isso, ele encontra um sentido, uma razão na própria imanência. Que é o Nietzsche lá no Assim Falou Zaratustra, o Nietzsche fala que ele adora aqueles que não buscam para além das estrelas uma razão para viver. O Nietzsche é sempre a fonte do existencialismo, das críticas aos essencialismos, e no fundo é isso que o Nietzsche está dizendo, né? Aqueles que não buscam uma razão para viver além das estrelas, mas que vivem pela própria vida, né? Aí o Nietzsche diz, eu não busco a vida eterna, eu busco a eterna vivacidade. Sim. E tem a ver com toda essa discussão, com toda essa questão. Eu até faço uma brincadeira, mas assim, consciente que ela está errada academicamente, né? Que o Camus diz, né? O absurdo, a nossa vida é absurda por não ter sentido, né? Por não ter sentido prévio, etc, etc, etc. Aí eu falo assim, mas é muito mais absurdo a ideia de nós vivermos para sempre, né? Então, a mortalidade torna a nossa vida absurda, mas a imortalidade tornaria ela muito mais absurda ainda. É uma brincadeira que eu fiz no livro, mas eu sei que isso está errado, porque o sentido da palavra absurdo usado pelo Camus não é o sentido que eu estou usando ao fazer essa contestação do Camus. Né? Eu estou fazendo uma armadilha aí. Você brincou com o nosso, você brincou com o nosso sentido, beleza? Eu brinquei com o nosso, que não é o que ele está falando, não é absurdo de, que absurdo essa vida. É absurdo exatamente porque a gente vive, às vezes, como se fosse viver para sempre, age como se as coisas que nós estamos fazendo fossem durar para sempre, mas não é bem assim, né? Da ideia do Nietzsche, você até coloca aqui, né, dessa visão dele, que o último estágio daquilo que ele entendia como certo é encarar o mundo como uma criança, né? Viver completamente o presente, sem nenhuma amarra com o passado ou futuro, né? Quer dizer, depois de ter passado por todo o entendimento ali do que significa tudo isso. Acho que você colocou num dos últimos capítulos aqui, né? É o capítulo sobre que eu falo do Breaking Bad, né? Sim. Que é o capítulo que eu trago o Nietzsche. Uhum. E justamente assim, esse aforisma do Nietzsche é um aforisma que está no Para Além do Bem e do Mal. Que ele define maturidade. Ele fala, maturidade. A maturidade consiste em reencontrar a seriedade que se tinha ao brincar quando criança. Uhum. E aí, quando eu dava aula de Nietzsche, né, no ensino médio, eu falava, imagina se você aqui no ensino médio estudasse com a mesma compenetração, com a mesma atenção que você brincava, sei lá, de carrinho, de boneca, ou que você jogava e joga videogame. Então, se você fizesse as coisas com aquela mesma dedicação, com aquela mesma, né, não havendo futuro e passado na sua ação, aquele presente eterno ali, você seria o melhor em tudo que você faria, você seria o super-homem. Isso é legal, e por isso que o Nietzsche também é muito usado por psicólogos, por pedagogos. Na faculdade mesmo eu fui estudar Nietzsche quando eu fiz algumas matérias na psicologia. O Nietzsche está rompendo com a nossa ideia de
o adulto e a criança aqui embaixo, o adulto aqui em cima. Ele está dizendo que o adulto perde alguma coisa. E é algo que ele tem que recuperar da criança. Então a vida não é um progresso, uma melhoria. Na verdade, existe um problema aí, que para ele tem a ver com a coisa do apolíneo, do dionisíaco, né, com Sócrates, com o cristianismo, com tudo isso. E acaba com essas nossas pulsões aí. Ele brisa muito em arte, né? Ele brisa muito em música, principalmente, em coisas mais instintivas. Acho que a fase infantil tem muito disso também, de você sentir mais e você buscar algo mais primal seu e não focar tanto no... Porque a gente fica velho, a gente fica cético, né? Acho que todo mundo pode dizer isso, né? É buscar quebrar esse ceticismo de alguma forma. Acho que a conclusão final é todo mundo tem que ser o Benjamin Button. E é isso. E esse criança do Nietzsche, claro que assim, não você, por isso que você falou tá certo, né? Não é tanto necessariamente o criança a idade, né? É o criança no sentido primitivo, do primal, dos impulsos, e aí tem o id, é mais nesse sentido de criança, né? Banda id. Tem a banda id, e aí assim a gente une tudo. Fechou! Uhul! Eu adoro o final, adoro o full circle, mano. Isso que é uma entrevista bem feita. Puta que pariu. Maravilha. Daniel, muito, muito obrigado, de verdade. Foi muito bom o papo. Marcolino, valeu. Muito obrigado. Você tá aqui sempre, então eu vou falar um obrigado menos efusivo, mas muito obrigado. Obrigado. Não, tiro muito. Obrigado. E é isso, mais um episódio de Desvanecido acabando. Quem gostou, curtam, compartilhem, comentem. E até a próxima. Dê tchau. Todo mundo dá tchau. Dá tchau com o livro. Tchau. Deixa eu tirar uma foto aqui de E acompanhe, tira a foto. Peraí. É bom que eu já não tenho que pensar em montagem para divulgação. Já vai ser a foto.